Você já ouviu, tenho certeza, inclusive aqui, que o nosso cérebro funciona do mesmo jeito que funcionava o cérebro dos nossos parentes das cavernas. E isso é importante para o que eu vou te falar depois. É importante a gente entender isso para entender o que é preciso fazer para se recuperar de um burnout. Nossos parentes da caverna tinham uma noção muito forte de que eles eram parte da natureza, de que o ser humano é parte da natureza. Eles comiam coisas que eles encontravam na floresta, eles saíam durante o dia, debaixo do sol, eles dormiam quando escurecia, eles se movimentavam, eles seguiam seus instintos, enfim. Só que quanto mais o progresso foi crescendo na nossa vida, no nosso dia a dia, mais a gente foi se convencendo, porque a gente foi ensinado que a gente é mais máquina do que gente. A cobrança, o ritmo da Revolução Industrial para cá, a gente foi assumindo esse estilo de vida, essas crenças de que o nosso valor está no que a gente produz, na quantidade de produção que a gente consegue entregar. E quanto mais a gente vai assumindo que a gente deve ser máquina e não humano, mais culpado a gente fica quando a gente precisa descansar, quando a gente quer tirar um tempo de lazer. A gente entende que quando não está produzindo, está fazendo alguma coisa errada, está sendo preguiçoso. E para produzir mais, a gente começa a comer coisas que ofereçam muito mais praticidade do que qualquer outra coisa, então eu acabo optando por alimentos que me façam perder pouco tempo no preparo, mesmo que eles não tenham nutriente. Eu passo a varar a noite trabalhando e porque eu tenho luz, porque eu tenho eletricidade, né? Tenho telas, tenho recursos, então eu viro a noite trabalhando e meio que ignoro o fato de estar de noite. Eu de dia fico presa dentro de um lugar, não tomo sol, não tomo ar, não contemplo, não tenho contato com o verde. E sempre competindo, sempre com a sensação de que não tá dando conta, sempre com a visão de que eu preciso superar minhas metas, meus resultados, meus números. Preciso ser melhor do que os outros, preciso subir, preciso vencer, preciso chegar lá. Ainda mais quando a gente mora num país como o nosso, em que a gente não tem ajuda e apoio do governo, e eu não estou falando do governo de hoje, eu estou falando de todos os governos das últimas décadas. Um governo que não só não te dá nada, como em qualquer oportunidade, ele tira de você. Então a gente vai crescendo com essa convicção de que a gente precisa fazer o que for preciso, ultrapassar qualquer limite para conseguir as coisas, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ser passado para trás, a gente vai ser idiota, a gente vai ficar sem as coisas, sem recursos. Só que o nosso corpo não foi programado para isso, não foi programado para esse ritmo e esse estilo de vida. Imagina que um parente seu lá das cavernas na pré-história foi congelado e foi descongelado em 2021. Larga esse homem, manda ele procurar um emprego e se virar. Entende? Tá, e o que tudo isso te ajuda na sua recuperação de burnout? Primeiro, você tem que entender que você é humano e não robô. Entender que tá tudo bem se não estiver tudo bem, que isso não é um sinal de fraqueza, que isso não é um sinal de fracasso. Isso é um sinal de que você é humano. Entender que burnout não é castigo. Toda dor, toda doença, todo desequilíbrio é um sinal de alerta para uma mudança que você precisa fazer na sua vida. É só isso. E a gente tá tão na vibe de produzir, dar conta, ser o melhor e não mostrar a fraqueza, que a nossa primeira reação quando entende que tá com um burnout é não aceitar, é brigar. Não tem ninguém neste mundo, na história, que recebeu um diagnóstico de burnout e falou assim: ah tá, tudo bem, o que eu preciso fazer? Ninguém. A gente não aceita. A gente acha que é um problema nosso. A gente tem culpa, a gente tem vergonha, a gente se sente um fracasso. A gente fica sem saber como seguir com a vida a partir dali se a gente não pode continuar produzindo da mesma forma que vinha fazendo. E a gente se sente inútil na hora em que não vê mais uma outra alternativa a não ser parar. A gente fica desesperado e a gente tenta seguir em frente, a gente força a barra e a gente cai de novo. Quanto mais a gente se recusa a aceitar, mais difícil e longa fica a recuperação. Então, em segundo lugar, é você aceitar aonde você está hoje.
Não é bom estar exausto. Não é uma sensação boa a gente não ter condições físicas de fazer coisas básicas que a gente estava acostumado a fazer sem nem prestar atenção. Não é bom, eu sei que não é bom. Mas ficar puto, reclamando, se vitimizando, forçando a barra e se recusando a aceitar ajuda é muito, muito pior. Em terceiro lugar, não anestesiar a dor. Se entupir de remédio para conseguir continuar sendo um robô é o oposto do que a gente deve fazer para conseguir curar uma doença que surge quando a gente perde a noção de que a gente é humano. É preciso descobrir as causas dos problemas que você está enfrentando hoje. É preciso descobrir a causa da sua dificuldade de dormir, ao invés de tomar um remédio para dormir e forçar o seu corpo sem resolver aquele problema, que às vezes é mais de um. Eu vivo dizendo aqui que insônia no burnout tem várias causas. Você precisa descobrir e resolver ao invés de mascarar para continuar conseguindo manter o ritmo. Quarto lugar é não normalizar a doença. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos, então tudo bem eu ter uma ansiedade alta, é normal. Não é normal, não tá tudo bem, não é assim mesmo. Você precisa procurar ajuda, você precisa lançar mão de recursos que te ajudem a desacelerar um pouco esses seus pensamentos. Em quinto lugar é buscar um novo estilo de vida, em que você se reconheça como parte da natureza. Alimentação nutritiva, natural, equilibrada, sem ficar comendo ultraprocessado, açúcar refinado, farinha de trigo, coisas com caloria vazia, cheia de conservante, sem nutriente. Tomar água, hidratar esse corpinho, fazer atividade física, se movimentar, alongar seu corpo, tomar um solzinho, tomar um ar, aprender a respirar, aprender a meditar, a relaxar, a descansar. Isso não é um luxo, isso é uma necessidade. Isso não é frescura. Isso é a sua cura. Descansar, dormir à noite sem ficar com muita tela na cara, muita luz o tempo inteiro. Investir em tratamentos que investiguem as causas e não que fiquem tentando mascarar as consequências e os sintomas com um monte de tarja preta. Isso não vai acelerar a sua cura. Isso não vai facilitar o processo, é o oposto, é o contrário disso. Não focar só na parte física, mas também na parte emocional e espiritual. Aprender a lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções, com as pessoas à sua volta, com os relacionamentos, com o seu corpo, com o trabalho, com as cobranças, com as críticas, com os problemas, com as frustrações. Porque é isso que gera estresse para o corpo, é o emocional, que tem como consequência a parte física que agora a gente precisa consertar. Num primeiro momento, há um tempo atrás, eu achava tudo isso muito ridículo. Se alguém falasse o que eu tô falando pra você há um tempo atrás, eu ia falar, tá bom, eu vou morar no mato, que nem o Mowgli, o menino lobo. Super possível! Quem paga minhas contas, fia? Você? Mas isso é porque a gente foi criado desde sempre para ser robô. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. É uma cultura que vem de muito tempo, querendo que a gente entenda que a gente tem que levar a vida como máquina. Só que a gente só se recupera de um burnout quando a gente reaprende a ser humano.